Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu. Hoje para falar de Ninjago Dia da Despedida, ou então Ninjago Dia dos Mortos. Este é um especial de Halloween. E bom galera, ele se passa entre a sexta e a sétima temporada, cronologicamente após a trilogia de livros da Ilha das Trevas. Ou seja, os ninjas ainda estão com os trajes de honra deles, né? O nosso ninja foco, né, personagem principal desse especial é o Cole. Então vamos nessa, né? O especial já se inicia com os ninjas passeando pelo deserto com alguns veículos, inclusive o Jay tá num jato sônico. E eles estão a caminho do museu de Ninjago City a pedido do Mestre Wu, né? Só que o Cole começa a ficar fora do controle da forma de fantasma dele. E aí o Jay, né, que eles são melhores amigos, ele consegue fazer com que o Cole se concentre e volte ao normal. Então os 6 ninjas juntam seus veículos para chegar mais rápido no museu de Ninjago City. Lá eles se encontram com o Mestre Wu e com a Misako, pois eles vão, né, celebrar o Dia da Despedida, que é um feriado. Eles vão, né, na lojinha do museu comprar as lanternas e o Mestre Wu fala que hoje não é só sobre doces ou sobre se fantasiar, mas sim sobre lembrar dos nossos antepassados e quitar dívidas. Então é quando nós conhecemos, né, o curador, né, do museu, que é o Dr. Sander Saunders, que inclusive nós vimos naquela visão do Mestre Wu no terceiro livro da Ilha das Trevas, né? E basicamente ele vai mostrar um hall novo que vai abrir, que é o hall da vilania. E aí ele até explica que essa noite é especial, a mágica tá no ar, pois vai ter um evento raro que é o eclipse Yin Yang. E ele não acontece com frequência, né, obviamente. O Kai observa que praticamente todos os vilões que eles já enfrentaram estão ali. Por exemplo, nós temos uma estátua do General Samukai, que é o Skulking lá dos episódios piloto. Tem o General Kozo, que é do Exército de Pedra lá da segunda temporada. O General Cryptor, né, dos Nendroids na terceira temporada. O Pythor, que é da primeira, voltou na terceira também. Nós temos o Mestre Chen, que foi o vilão da quarta temporada. E nós também temos o Morrow, da quinta temporada. Obviamente estão faltando alguns vilões, né? Por exemplo, o Overlord, né? E a forma dele como Mestre Dourado tem esse status, mas estão em outros caixotes. E o Nadakan não está, obviamente, por causa do desejo do Jay. Somente ele, a Nia e o próprio Nadakan sabem o que aconteceu lá. Mas, enfim, o próprio Cole repara, né, que nem todos os vilões que eles já enfrentaram estão ali. E ele olha, né, para uma imagem, né, um quadro do Mestre Yang. E ela está enclausurada, né? Embaixo da foto do Mestre Yang tem uma lâmina, que é a lâmina Yin. Ela está enclausurada, né, em um vidro de clean stone, que é praticamente inquebrável, não dá nada para passar por ela, mas enfim. O Cole toca na lâmina Yin. E aí ele meio que sente uma coisa estranha, né? Os ninjas e o Dr. Saunders vão ali pra ver, né, a exposição do Mestre Yang, só que eles não conseguem nem ver, nem ouvir o Cole. É como se ele não existisse. E aí o Cole culpa, né, o quadro do Mestre Yang, que fica, feche o ciclo, feche o ciclo. Como se fosse um acerto de contas, que tá as dívidas, né? Mas enfim, os ninjas terminam o tour. E o Mestre Wu fala que eles vão voltar ali, né, no auge do eclipse para ver o show dos Ferreiros Reais. Mas por agora está na hora de honrar os que partiram. O Lloyd e a Misako vão para o corredor dos anciãos, né, onde fica a estátua do Garmadon. O Kai e a Nia vão para a vila que eles moravam, né, a vila de Ignácia, para a loja da família deles, que é a Ferreira Quatro Armas. O Zane vai para a floresta Birchwood, onde tem uma estátua do Dr. Julian. O Jay vai passar, né, o feriado com os pais no Ferro Velho. E o Mestre Wu vai para os destroços do monastério de Spinjitzu, para homenagear o pai, o primeiro mestre Spinjitzu, né? Enquanto isso, o pai do Cole, né, o Lu, tá preocupado, porque era para o Cole aparecer, para eles acenderem uma vela, né? Uma lanterna, só que até agora é nada dele, né? Então os Ferreiros Reais estão ensaiando, junto com o Derek, que é o empresário deles agora. E eles já vão começar o show. E aí, né, o Ronin tá na plateia e ele nota, já que tá todo mundo aqui, eu vou aproveitar e vou roubar algumas coisas, né? Mas, enfim, o Cole, ele tá dirigindo, né, a moto dele, chega no templo de Erjitsu e vai, né, confrontar o Mestre Yang.
E ele, como você pegou a lâmina Yin? Cleanstone é impenetrável. Ele, sim, mas a Cleanstone não é impenetrável para fantasmas. E ele fala, né, que tá ali para quitar a dívida. Ele tenta atacar o Yang, mas acaba acertando uma orbe, né? E esse era o plano do Mestre Yang o tempo todo. Pois acertando a orbe com a lâmina Yin, o Kou acabou abrindo o reino dos mortos. E os espíritos, né, começam a vagar por Ninjago. O Kou é acorrentado pelos alunos do Mestre Yang. E aí que está. A estátua dos vilões começam a ganhar vida. Ou seja, o Samukai, o Kozo, o Crypto, o Chen e o Moro aparecem lá, os seus espíritos, né, possuíram essas estátuas. Ou seja, beleza, vamos lá, galera. O Samukai a gente sabia que já estava morto, porque ele foi desintegrado lá no submundo, com as 4 armas douradas. O Crypto provavelmente congelou e explodiu quando o Zen se sacrificou na 3ª temporada. O Kozo, embora o exército de pedra seja indestrutível, provavelmente ele foi destruído com o após a derrota do Overlord lá. O Chen morreu quando a Preeminente foi afogada pela Nia, lá em Styx, e o Morrow também. Mas enfim, os espíritos dele que estavam no Reino dos Mortos possuíram, né, as estátuas. E o Mestre Yang explica que a magia trouxe eles ali e eles só vão poder ficar durante o eclipse, a menos que eles destruam o ninja que os destruiu. E eles vão usar essas lâminas dos mortos que eles têm, né? E vão tomar o lugar dos ninjas. Ou seja, basicamente eles vão enfrentar os ninjas. Se eles conseguirem derrotar os ninjas, eles ficam vivos e os ninjas morrem, basicamente. E aí, do nada, o Python, né, que tá vivo, ele resolve passear pelo museu, encontra os outros, escuta que querem se vingar dos ninjas. Ele, opa, eu quero ir também, hein? E aí o Mestre Yang diz, beleza, cada um pega um ninja e tal. Só que eles começam a discutir sobre quem vai atrás de quem. O Mestre Yang diz, tenho coisas pra resolver, se acertem aí, tá bom? E aí o Mestre Chen decide ir atrás dos irmãos Smith, né? No caso, o Kai e a Nia. A Nia, porque ela meio que foi a responsável pela morte dele. E o Kai, provavelmente por causa que ele virou a Skylor contra ele. O Python vai atrás do Lloyd, porque de certa forma ele foi o responsável pelo banimento do Garlandon para o Reino Maldito, né? O Crypto vai atrás do Zane, porque Nindroids. E o Morrow tem contas a acertar, né, com o Mestre Wu. Ou seja, só sobrou o Jay. Quem é que vai atrás dele? O Samukai ou o Kozo? O Kozo, ele prefere ir atrás do Ninja Marrom por vingança pelo Derrit ter conseguido controlar, né, o exército de pedra com o capacete das trevas. Ou seja, o Samukai vai atrás do Jay. E tem um hall de ajudantes, né, lá no museu, e os vilões vão pra lá. O Kou até tenta vencer na lábia, mas os alunos são leais ao Mestre Yang, né? Então ele conta o passado dele. Ele foi um sensei que se dedicou a ensinar, a aprender e a ensinar as artes marciais. Tanto é que ele conseguiu criar, né, um próprio estilo de luta, que foi o Air-Jitsu. Mas durante uma das suas pesquisas ele encontrou, né, a lâmina Yin, uma arma tão poderosa que poderia ser a chave para a vida eterna. E ele usou a lâmina, né, para reviver as plantas mortas em volta do templo. Então foi quando ele testou em si mesmo. Só que a lâmina acabou amaldiçoando ele, os alunos e o templo. Então ele se tornou, né, o mestre da casa. Mas, como hoje é uma ocasião especial, a magia está no ar, né? A lâmina Yin pode abrir uma fenda do retorno, ou seja, o Yang e os alunos podem voltar à vida. E como os ninjas vão estar distraídos por causa dos vilões, não tem como eles ser impedidos, né? E aí beleza, na Vila de Ignácia, o Kai e a Nia se perguntam, né, o que é que aconteceu com os pais deles. Mas o Chen chega, né, com 2 cultistas Anakundrai para lutar contra os irmãos. O Zane tá lá, né, olhando a estátua do pai quando o Crypto chega com alguns Nindroids. O Jay tá lá com o pai quando o Samukai aparece com a Edna de refém. O Python chega lá no corredor dos anciãos e fala: Lloyd, lembra a última vez, né, que aconteceu? Eu falei que ia ajudar vocês, porque se tem alguém que vai dominar Ninjago, serei eu. E é o que eu pretendo fazer hoje. E aí, né, o Mestre Wu nota o eclipse, né, e fica pensando, geralmente eclipses são presságios, mas este é um presságio do bem ou do mal? E aí o Morrow aparece por trás dele e fala, do mal.
E aí, né, o Cole fica, tipo, o que é que você fez, Yang? Não, ele, o que você fez, Cole? Você estava com medo, eu só tirei vantagem e te enganei. Eu não sou seu amigo, você tá sozinho, ninguém vai te ajudar. Ele manda os alunos vigiarem o Cole, né? E aí, beleza. O Cryptor, ele derruba a estátua do Dr. Julian. O Kai e a Anya estão lá lutando em Ignácia. O Cryptor conhece todos os movimentos do Zane. O Mestre Wu fala, você voltou, Morrow? Como? E aí o Morrow fala, não como, mas por que eu voltei? O Jay tá lá lutando contra o Samukai. Só que aí, né, dois Skullkings aparecem e fazem os pais do Jay de refém para que ele não lute contra o Samukai, né? Os Guerreiros de Pedra meio que invadem o show e tentam perseguir, né, o Derek, que corre para dentro do museu. E aí o Cole consegue enganar um dos alunos do Yang, escapa, luta com mais dois e diz, Cole 3, aluno 0. Eu acho que eu dou conta sozinho, tô indo atrás de você, Yang, mas o Yang despacha um monte de alunos para lutar contra o Cole. Então, né, o Morrow, ele alerta o Sensei Wu do que tá, o Mestre Wu, né, do que tá acontecendo. Porque pra quem não lembra, o Morrow se redimiu lá no final da 5ª temporada, quando ele tava, né, sendo puxado pela Preeminente, ele se arrependeu. Ele disse, né, que o Mestre Wu só poderia salvar quem queria ser salvo e entregou o Cristal do Reino para ele. Aceitou, né, a morte. Então, o Morrow só voltou mesmo para ajudar, alertar o que estava acontecendo. E aí ele fala, né, para o Mestre Wu que eles têm que buscar os outros ninjas. O Kai e a Anya conseguem derrotar os cultistas Anarkondrai, mas ainda tá o Chen na cadeira dele, né? O Lloyd tá lutando contra o Pythor e ele diz, ai, você é tão parecido com seu pai, né? E a Misako diz, isso, Lloyd, lembre, como se diz, o Pythor até tinha derrubado a cabeça de uma estátua no Lloyd, mas ele segurou nele. Sim, meu pai ainda tá comigo. E ele usa força, né? Ele e a Misako começam a lutar contra o Pythor de novo. O Mestre Yang usa a lâmina Yin pra abrir a fenda. E aí o Ronin aparece do nada com o mech dele no ferro velho, salva o Ed e a Edna, né? E fala, sim, eu vim ajudá-los, não é que eu tava achando que eles estavam no show pra vir pegar algumas peças, nem nada disso, não. O Zane faz alguns cálculos, consegue se livrar dos outros Nindroids, então só fica ele contra o Cryptor. E a Pixel também tá lá, né, ajudando ele. A Misako acaba ficando pendurada, né? Mas o Lloyd ajuda ela. Eles estão em cima, lutando em cima da estátua do Garmadon mesmo. O Derek tá procurando o capacete das trevas enquanto foge do exército de pedra. O Cole usa Spinjitzu, né, pra lutar contra alguns alunos. O Kai e a Anya conseguem finalmente derrotar o Mestre Chen, né? E aí, em sucessão, é um vilão caindo atrás do outro. O Chen morre de novo, é derrotado pelos irmãos Smith. O Jay consegue derrotar o Samukai, o Zane consegue derrotar o Cryptor. E aí, né, o Lloyd pede para o Pythor desistir. Então ele vai e se joga de cima da estátua, caindo no chão com tudo, abrindo um buraco, né? E ele fala que da próxima vez ele trará ajudantes. O Jay tá lá, né, comendo uma refeição que a mãe preparou, um bolo, diz que é gostoso. E os Walker, né, resolvem entregar um saco de peças lá, de sucatas, para o Ronin como forma de agradecimento. O Derek finalmente encontra o capacete, né, coloca e controla os Guerreiros de Pedra para se livrar do General Kozo. E o Dr. Saunders, né, pergunta o que é que ele fez com o museu, porque tá um buracão na porta. Mas enfim, o Cole finalmente chega ao telhado, né, começa a lutar contra o Mestre Yang. E aí os ninjas se reúnem na frente do museu, perguntando, né, o que é que aconteceu, porque cada um tem uma história, né. E aí o Morrow aparece com o Mestre Wu e ele explica que o Morrow tá do lado deles e que veio alertar. O Morrow fala que o Mestre Yang enganou o Cole e botou os vilões lá como uma forma de distração para cumprir o plano e voltar para Ninjago, né. E aí os ninjas percebem que esqueceram do Cole e o Mestre Wu manda todo mundo ir pro Bounty, pois ele deve estar no templo de Erdjitsu. Então ele e o Morrow se despedem, né, dizendo, feliz dia da despedida. E aí o Morrow volta, né, pra a estátua e o espírito dele volta, né, pro reino dos mortos. O Mestre Yang tá levando a vantagem, dizendo, desista, Cole. Ele, não, eu vou segurá-lo até o fim do eclipse, até essa fenda se fechar.
E sua maldade nunca voltará para Ninjago. Ele, é porque você tá lutando, seus amigos te abandonaram, seu mestre te abandonou, você está sozinho, você ficará aqui para sempre, como novo dono da casa. E aí o Cole vai se sentindo fraco, né? Ele vai perdendo pro Yang, mas os ninjas chegam no Bounty para dar apoio moral para ele, né? E aí o Cole revigorado diz, fantasma ou não, eu irei terminar isso. Não sou eu que estou sozinho, é você. Ele, não, eu tenho minha família. Ele, não, eles não são sua família, eles são seus prisioneiros, isso aqui é um cativeiro. E aí o Cole ganha um poder, né, que é um poder RX. Basicamente é o nome que tem no bonequinho de Lego dele, né, Cole RX. Mas ele diz, os braços dele começam a ficar brilhando, né, com essa coloração laranja, parecido com lava. E ele desbloqueia, né, um golpe chamado Soco Terrestre. E usando o Soco Terrestre, o Cole consegue quebrar a lâmina Yin. Então, né, os alunos do Sensei Yang, eles meio que ficam libertos desse aprisionamento dele. E o Cole diz, rápido, vão pra fenda e vocês ficarão livres para sempre. Eles usam Erditsu, né, vão até a fenda e voltam a ser humanos. E aí o Cole diz, né, pro Mestre Yang que ele falhou, e ele, sim, eu falhei. Eu dediquei a minha vida inteira a ensinar, mas eu fui arrogante, eu queria ser imortal, porque eu sabia que quando eu partisse ninguém ia se lembrar de mim. Aí o Cole, peraí, você tá fazendo tudo isso porque você achou que iam te esquecer? E aí, né, o Mestre Wu fala que a fenda tá quase se fechando, e o Zane diz, né, que ela só vai se abrir no próximo eclipse, que é daqui a 3.720 anos, o que é muita coisa. E aí, né, o Mestre Yang os ninjas falam, né, pro Cole passar pela fenda. E o Cole fala, né, pro Mestre Yang que entende ele sabe como é se sentir sozinho. Mas ele será lembrado para sempre, porque foi ele que criou o Erditsu. Ele diz, vamos, dá tempo para nós dois passarmos pela fenda. E ele usa o Erditsu, né, ele bota como se fosse o Yang nas costas, né, ele usa o Erditsu para voar em direção à fenda. Mas o Mestre Yang, perdão, é porque eles não usam mais o termo Sensei, eles usam o termo Mestre agora. O Mestre Yang revela que a maldição do templo exige que um fantasma fique para trás como o dono da casa, né? Então ele se joga de volta no templo e fala pro Cole que tá quitando todas as dívidas dele, né? Então o Cole passa pela fenda, ela se fecha e o Bounty começa a tremer, né? O Mestre Wu fala para todo mundo se preparar para um pouso forçado. E quando eles pousam lá no templo, eles se perguntam cadê o Cole? Será que ele se foi para sempre? E aí, né, o Jay fala que daria tudo para o melhor amigo dele voltar. E então escutamos a voz do Cole, né, falando, você daria até o jato supersônico. E aí nós vemos que o Cole voltou a ser humano. Uhul! Que bom, gente, que massa. E o Cole até ganhou uma cicatriz maneira, né, nessa parte aqui, perto do olho. E eles notam que o templo do Erditsu foi restaurado ao seu aspecto original. E ele tá lindo. E aí o Cole até sugere que eles poderiam treinar ali, né? Usar como a nova base deles. E aí corta a cena e tá meio que todo mundo reunido. Tá os Walker, tá o pai do Cole. E o Cole tá contando a história de como tudo aconteceu, né? E aí o Jay até fica, vai contar essa história o tempo todo agora? Ele, mas você tava com medo de entrar no templo na primeira vez, não lembra? Ele, olha, mas não tem mais nenhum fantasma por aí não, né? E o Cole diz, não tem mais fantasmas, Jay. E ele olha pra janela, vê o Mestre Yang, né, o espírito dele, e dá uma piscadinha. Então o Mestre Wu fala, feliz dia da despedida. E assim se encerra o especial. Nossa, gente, particularmente eu gostei. Tem gente que detesta esse especial, mas eu achei legal. Não é nada incrível. Eu acho que teria um fluxo melhor se fosse uma temporada. Mas não foi ruim, foi bacana finalmente ter, né, um pedaço de mídia, por assim dizer, 100% focado no Cole, porque, querendo ou não, nós já tivemos nos outros, né, a primeira temporada foi mais de time, a segunda foi do Lloyd, a terceira foi do Zane, a quarta foi do Kai, a quinta foi mais de equipe, a sexta foi do Jay, então foi bacana ter, né, uma focando no Cole. Mas é isso, gente. Essa foi a review, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês com as reviews da 7ª temporada, em breve, né? Talvez amanhã já saia do primeiro episódio. Mas é isso, fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! No point in blaming you, you did not know.